Eu preciso abordar hoje aqui 3 assuntos distintos. O primeiro deles é o desdobramento, a sequência da treta do Leifert com o mundo, com os brasileiros. Então vamos começar com isso, depois passar pelo Sérgio Moro e por fim falar do desaparecimento do Dom Phillips, que é um jornalista correspondente do jornal britânico The Guardian, e do indigenista Bruno Pereira, que ocorreu esses dias atrás e ainda estão realizando buscas e não se sabe o que se passou com eles. Então são esses 3 assuntos, mas antes disso já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Então, para começar, vamos aqui à sequência do rolo envolvendo o Thiago Leifert. Só recapitulando, esses dias atrás, ele apareceu num podcast dizendo que, caso fosse posto diante da escolha entre Lula e Bolsonaro, que ele anularia o voto dele. Isso gerou uma enorme reação das pessoas indignadas por causa dessa fala dele. Em seguida, houve uma troca aí de farpas entre o Felipe Neto e o Thiago Leifert. Eu fiz vídeo sobre esses assuntos porque isso demonstra também como está aí o espírito das pessoas. Inclusive, rolou a história de gente inferior, que ele não ia dar atenção pra gente inferior. Então pegou muito mal, o negócio complicou e de ontem para hoje ele fez um vídeo aqui explicando o que ele pensa. Eu vou para vocês aqui, a gente vai assistir juntos e depois comentar um pouquinho aqui a fala nova do Leifert. Vamos ouvir. Eu falei o que eu vou fazer em caso de um segundo turno entre os 2 candidatos que estão em primeiro lugar nas pesquisas. E eu disse que eu não voto em nenhum dos 2. Só isso que eu falei. E aí, o que aconteceu foi que, desde então, eu fui chamado de covarde, imbecil, burro. Falaram que eu não sei nada sobre a vida, que eu preciso aprender. Então eu queria só pontuar algumas coisas curiosas aí. Primeiro, por que eu não posso falar o que eu penso? Por que ao dizer o que eu penso, eu sou xingado de covarde, imbecil, idiota? Todas as críticas vieram nesse tom professoral, do tipo, você não sabe nada, eu sei tudo, deixa que eu te ensino. E eu vou te falar por que você é um imbecil, por que você é burro, e por que você deve votar em quem eu acho que você deve votar. Então olha que coisa curiosa. As pessoas que vieram defender a democracia, aqui na minha conta e nas colunas e na imprensa e tal, que se julgam defensoras da democracia, que falam que eu sou uma ameaça à democracia porque eu vou votar nulo. Elas são as primeiras a dizer que você é um imbecil, um idiota, porque você pensa diferente delas. E elas são as primeiras a dizer assim, você deve votar em quem eu acho que você deve votar. Você tem que concordar comigo. Engraçado, na minha cabeça, isso é a coisa mais antidemocrática do mundo. Fiquei até surpreso. Falei, a pessoa se julga defensora da democracia, mas ela é incapaz de conviver com uma pessoa que pensa diferente dela? Ela acha que ela está defendendo a democracia ao forçar uma outra pessoa a votar como ela? Ela acha que ela está defendendo a democracia ao xingar de imbecil, de idiota e de medíocre uma pessoa que simplesmente não vota no candidato dela? Achei tão estranho. Me pareceu, sabe o quê? Polícia dos costumes. Quanto mais enche a boca para dizer que defende a democracia, quanto mais acha que é um enviado dos céus para defender a democracia, menos defende. Na verdade, mais autoritário é e mais tenta te humilhar porque você pensa diferente. É incapaz de conviver com quem não concorda com eles. Isso, desculpa, não tem nada a ver com democracia. Acho que a pessoa entendeu completamente errado. Comece defendendo a democracia. E a primeira coisa a fazer é defender o direito de uma pessoa como eu, ou dessas que estão nos assistindo, de votar em quem elas quiserem. E de votar nulo, inclusive. E de não gostar de nenhum dos 2 candidatos. Coisa que eu não entendi nesse vídeo dele aqui, o que são esses quadros no teto, Vocês repararam ali, no teto tem um monte de quadros, eu nunca tinha visto na minha vida isso antes. Bem, fecho parênteses aqui, mas de fato nesse vídeo em particular aqui, há pouca coisa a questionar na fala do Leifert. Ao contrário dos outros casos, da entrevista dele no podcast, ou depois, a fala dele de gente inferior, nesse caso em particular ele está dizendo aqui o óbvio, que inclusive nós falamos aqui, ao mencionar o caso do Leifert, ao mencionar o caso da Rita Von Hunt, por exemplo, ao mencionar o caso dos ciristas, que as pessoas no processo eleitoral têm todo o direito, um direito resguardado de votarem em quem quiserem, inclusive no Bolsonaro. Elas têm esse direito. Isso está previsto no jogo democrático como se dá nas democracias contemporâneas. Isso está previsto. Você tem esse direito. Inclusive, ainda mais falando em voto não esclarecido, em voto ignorante, em voto sem saber o que está fazendo, a gente tem atualmente no Brasil 150 milhões de eleitores. E aí eu paro e pergunto para vocês aqui, quantos desses eleitores, desses 150 milhões de eleitores, quantos desses eleitores realmente se interessam por política, acompanham as notícias de política, são engajados, são militantes às vezes, são pessoas que têm uma compreensão profunda de como usar o jogo político, que acompanham o que seus candidatos fazem depois, sabem a trajetória dos seus candidatos. Quantas pessoas fazem isso?
A gente pode supor aqui que um percentual minúsculo desses 150 milhões de brasileiros fazem isso. Certamente um percentual minúsculo, minúsculo. Então, assim, o voto ignorante, o voto sem esclarecimento, talvez seja o mais habitual, talvez seja o mais comum. E aí entra, em parte, o raciocínio que está por detrás da democracia, né? Dessa escolha feita pelo voto popular. Porque existe uma noção de que todos nós, individualmente, podemos ser inteligentes, ou burros, ou estúpidos, ou ignorantes, ou, sabe, sábios. Então, assim, todos nós temos uma variação aí de compreensão da realidade, do modo como a gente lida com a realidade. Porém, quando a gente está em grupo, quando a gente está em conjunto, quando a gente trabalha, né, opera numa grande massa de pessoas, haveria uma espécie de inteligência coletiva, de sabedoria coletiva que nos levaria ao melhor local. Juntos, a gente conseguiria, sabe, pessoas esclarecidas e menos esclarecidas, juntos conseguiriam chegar num termo médio e levar um país, uma nação para um lugar melhor. Então, a ideia da democracia, a ideia de que a população como um todo, isso inclui homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, sabe, de todas as profissões, de todas as classes sociais possíveis, que essas pessoas juntas conseguiriam decidir de maneira sábia, coletivamente, o que seria o melhor para o país. É claro que na prática a gente sabe também que nem sempre funciona assim. Na prática, a decisão coletiva muitas vezes é burra também, né? O voto no Bolsonaro, por exemplo, foi uma decisão burra. A gente sabe disso. Mas, por outro lado, está previsto na lei, está previsto no jogo democrático. A pessoa que quiser votar no Bolsonaro agora, ela tem esse direito, porque ele está participando do pleito, porque a chapa dele foi aprovada, porque a candidatura dele foi aprovada. E aí que está talvez o maior erro de todos, que é que alguém como o Bolsonaro possa participar do jogo eleitoral. Esse é o problema. O problema não é que você possa votar em candidatos diferentes. O problema é que um candidato antidemocrático possa participar da eleição. E aí que a gente retorna, né, por exemplo, aquele vídeo de 99, quando o Bolsonaro foi na televisão e disse que ele era a favor de um golpe de Estado, que tinha que fechar o Congresso, que tinha que ter uma guerra civil no Brasil, que levasse à morte 30 mil brasileiros. Quando aquele deputado, naquele momento, disse aquilo, o grande erro foi a não punição desse deputado. O grande erro foi que esse cara pudesse continuar na política durante tanto tempo, contaminando a política. O erro não é que alguém possa votar no candidato que queira. O erro é que um candidato destrutivo, antidemocrático, com viés fascista, possa se tornar um candidato e aí sim ser votado pelas pessoas. Esse é o problema. De fato, como eu falei aqui, o que o Leifert disse tá certo, tá certo. A democracia é isso. A democracia é que todos nós, eleitores, possamos escolher quem nos representa melhor. Muita gente enxerga o Bolsonaro e se vê representada nele. Se vê representada nos valores dele. Muita gente vê o Lula e se vê representada nele. Outros se veem no Ciro, outros na Marina, outros no João Dória, outros, sei lá, em quem quer que seja pro executivo ou pro legislativo. As pessoas se veem espelhadas em certos candidatos. O que por si só é um problema também, né? Se formos pensar em qual é o conjunto de valores dessas pessoas. Mas, de fato, numa sociedade com milhões de habitantes, haverá as mais distintas posições sobre os mais distintos assuntos, e aí isso vai entrar em colisão. Pessoas acham que isso aqui é o certo, outros acham que isso aqui é errado, e aí isso entra em colisão, e através do voto, no caso da eleição, você vai decidir qual projeto é o melhor. Nesse caso, o Leifert tem o direito de votar nulo. Inclusive, né, tem até um movimento que eu tenho percebido aqui entre ciristas que dizem que se no segundo turno não for Ciro, é nulo. Então, assim, são ciristas que não querem transferir o seu voto depois para outro candidato, seja o Lula, seja o Bolsonaro. Então, assim, eles propõem que se o Ciro não for para o segundo turno, que eles não vão votar, ou vão votar nulo. E são direitos dessas pessoas. Como eu falei aqui, isso não quer dizer que seja esclarecido o voto, isso não quer dizer que seja um voto racional, não quer dizer que seja um voto que ajude alguma coisa, mas certamente é um direito dessas pessoas. Votar nulo, votar branco, não comparecer às urnas, é um direito. O problema do Leifert nessa história toda não é ele dizer que vai votar nulo ou não, porque ele tem esse direito. A questão levantada é justamente a falsa equivalência entre dois candidatos muito distintos. Porque o Bolsonaro não apenas é um governante destrutivo, em termos de, sabe, de projeto de destruição, como ele também tem uma retórica que é altamente divisiva e contamina completamente as bases da sociedade. O que ele faz, o estrago que ele faz ideológico, isso vai perdurar por muito tempo. E muita gente vai continuar apoiando um projeto que tem forte viés fascista. E aí fica a questão, se você pode comparar, sabe, um governo que teve escândalo de corrupção com um outro governo que teve um massacre. Um massacre. Foi um massacre, foi um extermínio, foi crime contra a humanidade, de acordo com o CPI da Covid. Essa falsa equivalência é que pega para muita gente, porque realmente não há comparação. E essa é uma falsa equivalência feita pela direita brasileira, pela tal terceira via, é feita pela terceira via, é feita pelo Sérgio Moro, por exemplo, e também é feita por parte da esquerda, como o Ciro Gomes, que tem feito essa retórica também. Ele tem dito que Lula e Bolsonaro não são a mesma coisa, mas
os dois são péssimos. Então é um discurso que é adotado, é um discurso em grande parte também por certos candidatos ou partidos eleitoreiro, porque isso quer dizer, olha, não votem nenhum desses dois, vote em mim, mas que na prática não vai mudar muito o pleito. No ritmo que está indo, a gente vai esperar sim segundo turno com Lula e Bolsonaro, ou talvez vitória até no primeiro turno para o Lula. Então, sim, esse é o cenário que desponta com o voto nulo ou branco ou em alguém do Leifert ou não. O voto dele não muda muita coisa nesse sentido, né? Mas, claro, do mesmo modo que ele pode expressar suas ideias na arena pública de debates, as pessoas podem questionar também as ideias dele. Nesse sentido também faz parte da democracia. Você dizer e ser confrontado. Você falar alguma coisa e receber críticas. Isso faz parte do jogo democrático, inclusive. Mas daí cada um age do seu modo, né? De maneira racional, de maneira irracional, de maneira, sabe, emotiva, passional. Cada um age do seu modo aí e ajuda ou prejudica o seu candidato a bel prazer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, ele tentou mudar o seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo, e aí o PT entra com uma representação para suspender essa mudança de domicílio, porque ele não teria vínculos com São Paulo. Ele mora no hotel, parece, ele realmente não tem muitos vínculos ali, e aí o TRE de São Paulo suspendeu essa transferência de domicílio, e aí é mais uma derrota humilhante para o Sérgio Moro. Basta pensar, né, que ele era pré-candidato à presidência, houve uma série de rolos aí envolvendo MBL, depois envolvendo o partido dele naquele momento, que era o Podemos, houve uma série de rolos. Ele meio que abandona a corrida eleitoral, depois tenta para um outro partido, que é a União Brasil, e tentaria para o Senado, mas também não vai dar certo. Aparentemente, o Sérgio Moro está fora da jogada. Vamos ver o que vai acontecer aqui, como é que vai estar a coisa, mas está dando com a cara na porta. E por fim, o último assunto aqui para encerrar, né, só para concluir isso aqui, que também tem a ver um pouco com esse cenário, que é o caso do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Eles estavam na Amazônia, fazendo uma expedição, fazendo uma viagem, e desapareceram. Isso foi no domingo. E não se sabe exatamente qual é a causa do desaparecimento. Estão buscando, né, mas parece que o governo federal está ali meio fazendo corpo mole. Isso é uma região ali que é bastante complicada, que é a fronteira com o Peru, uma região bastante complicada de tráfico de drogas, sob controle de grupos criminosos, de crime organizado, então é uma região bem complicada e realmente não se sabe até agora o que aconteceu. Segundo as reportagens, o Bruno Pereira recebia ameaças, então pode ser que esses dois foram alvos de algum tipo de ataque, mas não se sabe exatamente qual a natureza. O Bolsonaro se pronunciou sobre isso, dizendo que a viagem que eles fizeram era perigosa, que não deviam estar por ali, que se meteram numa aventura e tudo pode acontecer. É mais uma vez um modo como o Bolsonaro tem para lavar as mãos. E aí entra mais uma vez também a política de destruição do Bolsonaro, porque esse tipo de região, né, que faz divisa, que pertence a uma reserva indígena, ela é uma zona que está em disputa com garimpeiros, com madeireiros, com traficantes nesse caso, né? E o Bolsonaro é alguém que ao longo do seu mandato foi dando carta branca para garimpeiros e madeireiros invadirem terras indígenas, e isso aumentou bastante, né, esse tipo de exploração. Então, pode ser também que, nesse sentido, isso tenha alguma relação com essa legitimação que o Bolsonaro deu para essas pessoas atuarem nessa região, e nesse caso aí, não sabemos o que aconteceu de fato, né? Não vou especular também, mas se foi o pior dos casos, isso pode também ter um pouco a ver com essa retórica do Bolsonaro. Esperamos que seja esclarecida a situação e que, de fato, encontrem tanto o Bruno Pereira quanto o Dom Phillips em segurança. É o que se espera, mas realmente a gente não sabe. Quero saber o que vocês pensam aqui, primeiro sobre a história do Thiago Leifert, ele vindo com esse vídeo aqui falar sobre democracia e como, sabe, as pessoas que defendem a democracia são antidemocráticas porque querem forçá-lo a votar no candidato. Eu acho que não é bem esse caso. Eu acho que as críticas são feitas no sentido assim que ele não tem esclarecimento suficiente para opinar sobre certos assuntos porque ele faz uma falsa equivalência. Acho que esse é o teor da crítica, né? É claro que tem pessoas muito mais agressivas ao fazer as críticas, o que é lamentável, não dá para negar, é lamentável que as pessoas tratem os outros com tanto desrespeito, mas essa é a questão. Você tem o direito de expressar suas ideias no jogo democrático e as demais pessoas também têm esse direito. Então, realmente é como se dá o negócio. E ele tem o direito também de não votar em ninguém se não quiser. Aí é um direito dele, sendo esclarecido ou não esse voto. E daí, o que você pensa também sobre a história do Sérgio Moro agora sendo barrado para a candidatura ao Senado? Qual é o destino do Sérgio Moro? E, por fim, sobre essa história também do Dom Phillips, jornalista britânico, e do indigenista Bruno Pereira desaparecidos. Essa história aí realmente é bastante assustadora. E digam aí o que vocês pensam, deixe no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. No dia 9 de junho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff, um dos maiores pensadores e teólogos do nosso tempo, vai lançar o seu novo livro, uma obra primorosa, O Pescador Ambicioso e o Peixe Encantado, A Busca pela Justa Medida. Um livro que vai encher de esperança o coração de
todos que lerem essa obra magnífica. A gente vai fazer um lançamento no dia 9 de junho, às 8 horas da noite, com o Leonardo Boff dando uma palestra maravilhosa, e a gente adoraria que você fizesse parte desse momento, celebrando com a gente essa realização do querido Boff. Para você se inscrever é muito simples, só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo, e aí, gratuitamente, em poucos segundos, está inscrito para poder participar desse evento. Chame seus amigos e amigas também e vamos fazer parte dessa corrente por um mundo verdadeiramente mais justo e melhor.